Salve galera, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas curiosidades do parto normal. Você sabia que o parto normal foi criação de um médico francês, o obstetra chamado Frédéric Le Boyer, chamado também de parto Le Boyer? O foco era o bebê e havia uma defesa de formas não tão violentas de nascer, possibilitando maior vínculo entre mãe e bebê. E havia pouca luz no local e aconteciam em locais silenciosos também os partos. Depois que o bebê nascia, era feita uma massagem nas costas dele e não os famosos tapinhas das costas. Só havia o corte do cordão quando parasse a pulsação, para então o bebê começar a fazer a transição para a respiração. Era realizado o primeiro banho perto da mãe e também era incentivada a amamentação. Esse parto foi bastante criticado por não defender a mãe, que continuava na posição deitada, na posição ginecológica, e a episiotomia era rotineira. Outro parto que também foi considerado revolucionário foi o parto de cócoras, que começou a acontecer nos anos 80. A defesa desse parto teve como líder Jané Balascas, que trouxe como movimento o parto ativo. Na gestação, a mulher realizava aulas de preparação, como yoga e trabalho de parto em si, e no próprio trabalho de parto, essas mulheres podiam optar pela posição que se sentiam melhor e com mais conforto. De forma instintiva, as mulheres acabavam na posição de cócoras, que ajudavam também na dilatação e na própria expulsão por causa da gravidade. Diga-se, a natureza não é fabulosa. Posições de cócoras ou verticais têm seu lado positivo porque elas ajudam na eficácia das contrações e poupam o esforço da parturiente. Outra coisa que é fato é que ajudam a manter o períneo íntegro depois que ocorre o parto, né? A gravidade ajuda na descida do feto e há ainda uma redução da necessidade de a mulher tome medicações. Há, de fato, muitas vantagens, porém é necessário um preparo para que a mulher consiga ficar na posição de cócoras por mais tempo, especialmente no período de expulsão do bebê. Tem um detalhe que é importante ser mencionado também aqui. Nós, homens urbanos, não temos hábito de ficar na posição de cócoras. Quantas vezes por dia, semanas ou meses você fica nessa posição? A posição de cócoras vem de outras culturas que não a cultura do homem dos centros urbanos. Inclusive, em julho de 81, a Folha de São Paulo publicou uma notícia sobre os povos indígenas do Brasil que abordavam um trabalho realizado pelo Moisés Passornik, que dizia que o parto de cócoras é melhor para a mãe, fazendo uma controvérsia em relação ao parto defendido pelo médico francês, que eu abordei há pouco aqui, né? Que defendia que o parto de Le Boyer era melhor para o bebê. Tanto que, na abertura da nota publicada na Folha de São Paulo, o jornalista Paulo Sérgio Scarpa perguntava qual a melhor posição a nascer, tanto para o bebê quanto para a mãe. O médico rebateu imediatamente que a posição mais favorável é de cócoras, né? Passornik fez um estudo muito lindo numa comunidade indígena da tribo Caiagangu, lá em Santa Catarina, na reserva de Chapecó. 176 índias receberam exames médicos que faziam parte da campanha para prevenir câncer ginecológico. E a constatação foi bombástica, pois Moisés percebeu que as índias que já tinham tido, em média, 10 filhos, apresentavam vagina e períneo em melhor estado do que comparadas às mulheres que tiveram seus filhos deitadas na hora do parto. Não é chocante isso tudo? O médico que orientou a pesquisa, né, escreveu um livro, Parto de Cócoras, Aprenda a Nascer com as Índias, e aderiu na sua clínica em Curitiba, na época, o parto de cócoras. O trabalho de Moisés com os índios começou nos anos 50, quando ele começou a campanha no Paraná de prevenção de câncer ginecológico. A ideia principal foi a prevenção do câncer. O Dr. Moisés enfrentou muitas barreiras na época por muita gente na população ao alegar que as tribos não abriam as portas para que as índias fossem examinadas por homens médicos, e teve inclusive uma intérprete indígena de 62 anos que fazia a ponte da comunicação entre a tribo e os médicos, pois só ela falava português na tribo, e ela aceitou ser examinada também e fez a ponte nessa abertura para esse estudo. Uma das índias examinadas havia tido 14 filhos
e as condições dos órgãos genitais estavam, tipo, bons pela quantidade de filhos e a idade, e isso se repetiu com outras índias examinadas, o que não ocorria com as mulheres examinadas da cidade. Cerca de 30% apresentavam algum tipo de incontinência, prolapso e um detalhe: haviam tido filhos deitadas. Finalmente, uma 10ª índia que participou da pesquisa não tinha a mesma realidade das outras índias, o que intrigou os estudiosos, porque descobriram que ela havia tido 3 filhos e quem tinha realizado o parto era uma enfermeira e na posição deitada. Essa índia tinha já diagnóstico de incontinência urinária. Isso então mostrou que o parto de cócoras de fato era a melhor posição, pois na posição deitada as etapas de dilatação, expulsão e secundamento dificultam o parto por causa da própria pressão do peso do bebê e da bolsa, que não estão no sentido natural da gravitação, que é desviado para a parede posterior do útero. Quando a mulher está deitada, a rotação do bebê e descida e o próprio desprendimento mesmo também são afetados, porque é exigido mais esforço pelo fato de a mulher não estar numa posição favorável no sentido gravitação. E digo mais, o canal do parto assume uma curvatura quando a mulher está deitada no sentido oposto ao gravitacional de descida. O excesso de esforço para que o parto aconteça faz com que a mulher fique mais suscetível a lesões. Ou seja, no parto de cócoras, a mulher elimina todas as desvantagens que o parto deitado oferece. Logicamente que diversas são as vantagens, porém exige necessidade de preparo, né? Até para permitir que a parturiente permaneça na posição até a expulsão do bebê. Com o intuito de diminuir o cansaço da mãe, manter a postura, foram inventados bancos que são específicos para o parto de cócoras. Testemunhos de mulheres que já tiveram a experiência do parto de cócoras dizem que não trocam esse parto por outro e que notaram que conforme o tempo passa, não apresentam nenhum tipo de desajuste, tampouco incontinência ou prolapsos causados por partos deitadas. Diga-se, isso tudo não é divino. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo. Um forte abraço e até o próximo.